Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV Educativa, TVE dos Campos Gerais. Nós vamos conversar hoje sobre a construção do quadro pré-eleitoral. Comigo no estúdio da TVE está o professor Carlos Moraes, doutor em Filosofia Política, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também professor do curso de mestrado em Jornalismo da UEPG. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite. Penso que hoje nós temos um tema bem importante para ser debatido, para ser apresentado e refletido. Só lembrando que uma campanha eleitoral ela sempre começa não nos meses que antecedem o próprio pleito, mas ela é construída praticamente ao longo dos 4 anos antes da própria eleição. Então, um bom debate hoje. Muito obrigado novamente pela sua presença e muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando neste momento. Fique conosco, a discussão será interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, a construção do quadro pré-eleitoral. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, Carlos Moraes, que é professor do curso de mestrado em Jornalismo da UEPG e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no Brasil nós temos eleições em anos pares, municipais, estaduais, federal. Mas nos anos ímpares existe uma intensa movimentação de bastidores. Tanto que a propaganda política dos partidos está no ar. E eles tentando arregimentar correligionários, enfim, pessoas que, de uma certa forma, vêm agora aportar recursos, já que existe toda uma limitação na captação junto a empresas, principalmente depois dos escândalos denunciados com a Operação Lava Jato, que, diga-se de passagem, as pessoas não pararam para pensar sobre isso, envolve apenas a Petrobras. No dia que abrirem a caixa preta do BNDES, aí sim eu quero ver se sobra pedra sobre pedra. Mas, enfim, essa já é uma outra história. Nós temos uma série de reformas sendo votadas no Congresso e um presidente que não tem a obrigação de se reeleger. Teoricamente, ele foi conduzido ao poder com uma pauta de reformas necessárias para o país. Parte dessas reformas passam por cima de direitos conseguidos com muita luta nos últimos 100 anos de república. Porque o Brasil foi um país praticamente escravocrata ao longo de toda a sua história, mesmo depois de 1888, e não envolvendo apenas a raça negra. O pensamento escravocrata é presente ainda hoje em diversas localidades do país e pessoas que são tidas como cultas têm pelas classes menos abastadas um desprezo que é, no mínimo, vexatório para todo o país quando elas assim o representam, quando elas representam a nossa nação. No entanto, a Operação Lava Jato criou uma janela midiática permanente. E essa janela midiática permanente faz com que esses personagens fiquem expostos. Por isso a temática de hoje. A minha intenção em convidá-lo aqui hoje é que o senhor possa nos ajudar a entender o comportamento desse homo sapiens um tanto quanto degenerado, que é o político de carreira. E quando eu digo degenerado é porque ele realmente saiu dos trilhos da evolução natural. Eu não falo isso apenas no sentido pejorativo. É claro que tem um tom pejorativo, mas não apenas no tom pejorativo. É uma observação quase que clínica. O comportamento, em alguns casos, de vários deputados federais e de senadores é de psicopatia. Eles não têm a menor afeição ao próximo. Pelo contrário. E o que eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender é como essa janela midiática pode interferir no quadro pré-eleitoral, fazendo com que esses políticos mudem o seu comportamento agora, por exemplo, durante o processo de votação da reforma da Previdência. Este programa está sendo gravado no dia 10 de maio, vai para o ar na terça-feira subsequente, e eu estou dizendo isso porque hoje, por exemplo, no dia da gravação do programa, Luiz Inácio Lula da Silva está sendo ouvido em Curitiba e existe toda uma comoção na esquerda como se ele estivesse sendo vítima de perseguição, quando na realidade apenas as provas conduziram a isso e o juiz está fazendo o trabalho dele.
E o mesmo deve ser feito com Aécio Neves e toda a trupe que o acompanha. José Serra, enfim, a caterva inteira. Então, dentro desse quadro, eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender como eles estão raciocinando diante de todo esse quadro exposto. De um lado, muito dinheiro em jogo, porque sempre teve muito dinheiro em jogo, e a necessidade de obter esse dinheiro para se reeleger. Do outro lado, a observação popular. O que se passa na cabeça dos nossos congressistas no dia de hoje? Bom, Ney, nós estamos vivendo um momento, né, atual como um momento de, a gente poderia dizer assim, de um processo de transformação de paradigmas políticos presentes, acho que no imaginário de toda a coletividade, né? Nós passamos aqui por um processo de crise que tem se estendendo em relação às instituições democráticas no país, né? Entretanto, essa crise, ela não é um fenômeno que acontece apenas no Brasil, tem acontecido também em diferentes países, vizinhos nossos, como no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Nós temos também a Europa vivendo um momento de crise das instituições democráticas e, ao mesmo tempo, nós temos um cenário mundial de disputa de poder político, econômico, cultural, que atinge a todos nós, né? Então, hoje, quando nós pensamos primeiramente no cidadão, que acho que essa é a grande questão, né? Como que o cidadão está vendo todo esse cenário e o que esse cenário quer se apresentar a partir de todo o marketing político, o que ele quer defender para este mesmo cidadão, não é? Então, o que nós podemos pensar aqui é que hoje as pessoas elas estão em busca de uma resposta que dê credibilidade em relação à sua representação política, né? Mais do que nunca, nós temos hoje pessoas que têm um senso crítico bastante aguçado para quê? Para poder se posicionar a favor ou contra os diferentes atores políticos que se apresentam no Brasil atualmente. Então, nós temos pessoas que são críticas a todo o projeto político que foi construído nos últimos 15 anos com a ascensão do PT ao poder, né, sobretudo na esfera federal. E nós temos pessoas também que são muito críticas em relação ao projeto de Estado que está sendo novamente apresentado, né, pela visão de uma política de direita, tá? O que eu quero dizer com isso? Que pensa, sobretudo, no papel de minimização, né, do poder do Estado em relação à oferta de serviços e também à manutenção de seus próprios bens, tá? São dois projetos que praticamente se lançam no país, algo que há muito tempo a gente não via, pensando sempre no seguinte, que a sociedade ela é complexa, ela requer a compreensão a partir de múltiplas determinações, mas hoje nós vemos sobretudo que a ideia da polarização, novamente ela vem à tona, enquanto projetos de Estado. Nessa ideia de polarização, é claro, vai aparecer justamente a noção clássica da política, que é aquela da relação entre esquerda e direita, né? E aí, quando eu digo que nós temos que olhar para o fenômeno político que acontece no mundo, é sempre bom lembrar que nas últimas eleições na Europa, muitos atores políticos considerados de extrema direita têm insurgido em função das condições sociais e culturais que
que tem se formado em diferentes países da Europa. Assim na Holanda, assim também na Alemanha, assim na França. Nós tivemos agora o resultado das eleições na França, onde Marine Le Pen teve aí uma derrota, e uma derrota significativa em relação à extrema-direita, para dizer, olha, essas pretensões elas têm aparecido cada vez com maior força, mas ainda me parece que uma noção de centro e de manutenção de uma democracia ideal ainda se faz presente naquele país. Me parece que no Brasil, né, nós temos, frente ao cenário de crise, também um cenário em que vozes de extrema-direita têm ganhado força, né, a partir também do Congresso Nacional. Claro que a gente se refere aqui ao próprio Jair Bolsonaro, deputado federal, que tem conquistado uma repercussão em torno das suas proposições, né? Não obstante já ocorrer algumas negociações que estão acontecendo do ponto de vista da sua filiação partidária, uma possível saída do PSC, né, e talvez esse cenário tende a se concretizar, que a sua entrada para o Muda Brasil, né? Me parece que as suas ideias e as suas compreensões de sociedade e de sociabilidade, elas se mantêm. E ganham repercussão midiática, ganham também adeptos cada vez mais. O que me assusta um pouco na figura de Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, ele não é tão perturbado, né? Mas as pessoas na Alemanha não levavam Hitler a sério. E Hitler se elegeu. Então é sempre bom lembrar que levar pessoas um tanto quanto folclóricas, como se fossem cartas fora do baralho, ou seja, não considerá-las como players poderosos, como jogadores poderosos, é um risco, diga-se de passagem, desnecessário que se comete. Você pode jogar o país numa crise sem fim. Donald Trump não era levado a sério e é o presidente dos Estados Unidos. Nunca se pensou que os Simpsons pudessem ser proféticos no desenho animado, né? Me refiro aqui ao desenho animado, que os Simpsons pudessem ser proféticos em alguma coisa, já que eles fazem chacota de toda a sociedade americana, de maneira muito inteligente, diga-se de passagem. Agora, então, se eles faziam chacota dessa possibilidade, é porque era uma possibilidade remota, e acabou se revelando uma possibilidade que foi viável e se concretizou. Ou seja, a direita nos Estados Unidos, a extrema-direita, ele foi eleito com essa proposta. O povo americano queria exatamente que ele implementasse aquilo que ele falava na campanha, incluindo a construção do muro entre os Estados Unidos e o México, embora o México já tenha também o seu muro. De qualquer maneira, no sul do país, né? No sul do México me refiro. Embora, de qualquer maneira, quando a gente fala de Bolsonaro, não dá para comparar Bolsonaro com o Donald Trump, por uma série de aspectos. Em alguns momentos eu acho que o Bolsonaro é mais inteligente do que ele, em outros não, mas o discurso é muito agressivo, e essa similaridade preocupa. Na construção de um candidato também a gente começa a perceber escolhas de pessoas que não são ligadas à política. Então o Dória em São Paulo foi um fenômeno eleitoral, o empresário João Dória. E ele acabou se tornando um prefeito até agora muito bem sucedido nas suas iniciativas. Um tanto quanto autocrático, mas acusações de corrupção não pairam sobre ele, pelo menos a princípio. Existe uma ou outra denúncia em que ele tenha sido favorecido no passado, mas nesse momento, enquanto prefeito, não tem, em período muito curto de tempo, cá entre nós também, não tem nenhuma denúncia que paire sobre ele. Sim. Mas essas duas opções, ou seja, ninguém que é ligado à história política e pessoas de extrema direita que têm um comportamento radical se mostram dentro da população como opções concretas? Se mostram em vista do quê? Em vista de se apresentar algo diferente do que a gente tem acostumado a perceber no cenário político brasileiro, né? Então, a antiga luta, né, que tende a ser continuada entre PT e PSDB, né, enquanto dois polos,
ela tende agora a se fragmentar também em outros atores políticos que vêm surgindo, né? Se nós pensarmos no cenário nacional, o nome de Bolsonaro representa aí muitas expectativas, mas também representa voto de protesto, né? Agora, o nosso medo é justamente a ideia de que no voto de protesto, cada voto vale um número a mais no pleito, né? E nós já tivemos o fenômeno de voto de protesto aqui em Ponta Grossa, né? Com uma boa representação. Temos voto de protesto em figuras também como o Tiririca, que chegou ao poder, né? Que chegou ao Congresso Nacional. Um voto de protesto pode também garantir a vitória no pleito por parte do Jair Bolsonaro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação às suas propostas e a ideia de sociedade que ele pretende apresentar, né? Não obstante, considerar que não é só voto de protesto. Tem muitas pessoas que têm a mesma referência e noção de sociabilidade como essa que o deputado Jair Bolsonaro tem defendido, né? O que eu noto é que as pessoas que optam por Jair Bolsonaro, mas não têm uma tendência autoritária, o que elas querem é apenas a volta da ordem. O que elas também não conseguem perceber é que vivíamos, naquela época da ditadura, num regime de censura. Então a desordem, a pobreza, a miséria não aparecia. Não é que o mundo era melhor. Na realidade, a situação do país como um todo era muito pior. O quadro de pessoas em miséria absoluta era muito maior, a expectativa de vida era menor. Mas esses dados não vêm a público nos dias de hoje. Então existe um saudosismo em relação a uma ordem que na realidade não existia. E isso se deve, imagino, ao fato da censura prévia que existia naquela época e que hoje não existe. Hoje nós estamos apenas vendo o joio no meio do trigo. Hoje nós temos aqui uma imagem de um momento histórico que não pode ser revivido nas categorias que já foram historicamente apresentadas, né? Hoje nós temos uma sociedade que, do ponto de vista midiático, apresenta todo tipo de relação humana como até mesmo viável ou justificável para defender escolhas, né? E aí eu me refiro, entre tantas formas de sociabilidade, aquela que é defendida por minorias, sobretudo, né? E a gente poderia pensar, por exemplo, na sociedade LGBT, né? Então é muito importante a gente ter certos critérios de análise em relação a esses atores sociais que têm ganhado força nesse período de crise das instituições, tá? Por quê? Porque eles aparecem em vista de também assumir uma perspectiva de redenção da sociedade e do país, né? A mesma coisa, o fenômeno que a gente pode assim considerar é João Dória, né? Um empresário muito bem sucedido que pode parecer que não, mas a sua relação com o meio político sempre foi frequente. Nunca, é claro, na figura de um candidato, mas sempre apoiando, inclusive, campanhas políticas ligadas ao próprio PSDB. É o candidato, hoje, natural do PSDB para a presidência da República. É claro, vai ficar uma situação bastante complicada. Por quê? Porque ele tende a ser candidato a presidente da República, enquanto, primeiramente, prefeito de São Paulo, e sabemos que São Paulo se concentra o maior número de eleitores, né? Então pode pegar muito mal para ele deixar a gestão da prefeitura 2 anos após a sua eleição, né? Em vista do quê? Em vista cada vez mais de uma estrutura de poder maior, né? Agora, tem uma questão aqui
que a gente precisa também pensar que o eleitor vê um candidato como João Dória a partir do quê? A partir do critério da eficiência, sobretudo no quadro administrativo. Esses critérios de eficiência ligados a uma economia e administração pública pautada, sobretudo, em critérios de uma prestação de serviço de qualidade, né? Esse olhar do empresário bem-sucedido, que pode também tocar como se fosse o seu negócio uma esfera pública como o de uma prefeitura, ela tem se apresentado nos últimos tempos como uma representação política cada vez mais presente, né, em diferentes municípios e também em estados, né. Nós podemos verificar isso tanto na cidade de Ponta Grossa, quanto no estado do Paraná, em Curitiba, né, e com uma forte tendência também ao cenário nacional. Veja, uma outra coisa que me parece, eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado, ter favorecido o João Dória é que ele não tinha um histórico político. Ou seja, ele não era um político tradicional. Bolsonaro também tem o mesmo perfil, mas ele já se encontra em carreira política há um bom tempo. No entanto, o Dória não. O Dória estava fora dos quadros, né? E essa novidade não agrada o eleitor também? Ou seja, vamos experimentar esse caminho? Eu penso que sim. Quer dizer, não tem ainda, digamos assim, as práticas viciosas, né, do meio político. Tá? Claro que a tendência, na medida em que você entra no sistema, também... nós estamos em um regime democrático sempre que é de coalizão, né? As negociações, elas acontecem mais cedo ou mais tarde, né? E, nesse sentido, a política de balcão, ela não deixa de acontecer, né, nas suas mais tradicionais práticas, mesmo hoje na Prefeitura de São Paulo, né? Ele precisa, por exemplo, da negociação com a Câmara de Vereadores para poder garantir a execução dos seus próprios projetos, né? Então, é alguém que está entrando no meio político como ator efetivo no Poder Executivo, mas que tende também a entrar na máquina como alguém que vai inegavelmente também realizar as antigas práticas políticas. Eu não digo aqui de corrupção propriamente dito, mas eu digo do que das relações negociais que acontecem em todo o meio político. Eu te apoio, você me dá um cargo no governo, esse tipo de coisa. Sim. Que não chega a ser corrupção, mas beira a imoralidade, né? São os acordos que são realizados, né? Vejam, hoje nós temos, em vista da aprovação da reforma da Previdência, né, muita negociação sendo feita, né, para quê? Para que se garantam os votos necessários à aprovação da reforma. Os partidos estão negociando diretamente com a Presidência da República. Governo Federal. Antes de finalizarmos esse bloco, nós falamos de uma figura aparentemente perante os olhos dos outros que não concordam com ele. Uma figura translocada, que seria Jair Bolsonaro, uma figura de extrema-direita. Falamos de alguém que não tem ligação necessariamente com a política, que vem desse campo da eficiência, do campo empresarial, que é o João Dória, né? Então não tem tradição política. E dentro do aspecto da política tradicional, alguém que, além de ser um político tradicional, também é uma figura que hoje foi arremessada para a extrema esquerda. Ele já disse em algumas ocasiões, enquanto presidente, que não era de esquerda, né? Hoje ele foi arremessado e se encontra ali protegido dentro da extrema esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele também, caso não seja preso, é um político que pode ser levado em consideração no pleito para a presidência da República? Eu penso aqui que, pelo quadro que nós estamos vivendo,
do ponto de vista político, social, econômico, é um ator político que tende a representar muitas expectativas, né, da população e também dos próprios anseios da esquerda. Agora, eu penso aqui também que, por exemplo, alguns partidos de esquerda, de fato, eles tendem a apresentar os seus candidatos, não é? Que pode ser ou não a Luciana Genro, mas tem um fenômeno importante também do candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi vencido lá pelo ex-senador Crivella, o Freixo, que é alguém que também tende a ter uma representação ainda maior por parte da esquerda, pensando assim numa esquerda mais autêntica do que hoje o próprio PT. Tá? Eu penso que o PT, é claro, tem como candidato natural o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas tem todo um trâmite ainda em percurso que pode estabelecer a ideia de que, olha, o ex-presidente Lula não tem a ficha limpa e, em função disso, não pode ser o candidato de 2018. Uhum. Tá? Isso pode, de fato, acontecer. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a construção do quadro pré-eleitoral. Comigo no estúdio da TVE, de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, está o professor Carlos Moraes, Carlos Williams Jacques Moraes, que é doutor em Filosofia Política, também coordenador do curso de Pedagogia da UEPG e professor do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu gostaria que o senhor me ajudasse agora com uma outra leitura. Nós fizemos uma análise, a grosso modo, agora em 2017, de nomes que aparecem, que despontam para a presidência da República e que representam mais perfis do que necessariamente seu capital pessoal, digamos assim. Durante muitos anos foi o contrário no Brasil. O capital pessoal é que teve valor. Mas agora, nesse momento, se vê uma disputa de interesses, principalmente em virtude da janela midiática criada pela Operação Lava Jato, pelo volume de envolvidos que tem na Operação Lava Jato, sobrou até para políticos de Ponta Grossa, lamentavelmente. Se é ou não é verdade, todo mundo vai ter condições de provar ao longo do devido processo legal, porque é um princípio jurídico indúbio pro réu, em dúvida a favor do réu, então todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas algumas provas são, como eu posso dizer, praticamente inegáveis, que nem a história do triplex, né? Isso para citar apenas uma. Então, se Lula propriamente não foi corrompido, muita gente em volta dele foi. É impossível que ele não soubesse disso. Porque ele é, do meu ponto de vista, um dos políticos mais inteligentes, eu não falo de cultura geral, eu falo de inteligência política, um dos políticos mais inteligentes da história do Brasil e um dos maiores líderes de massas que esse país já teve junto com Getúlio Vargas. Não acho que ele passe Getúlio, mas chega perto. Então, com base nesse momento delicado que a gente vive, tem a questão da escolha dos deputados federais em 2018, dos deputados estaduais, obviamente, dos senadores, dos governadores. Que perfil de parlamentar o eleitor deve preferir? Eu já vi bons deputados federais dizendo o seguinte: por melhor que seja o meu trabalho, eu tenho um mandato. Então as pessoas vão olhar para mim com desconfiança, vão preferir o novo. Mas o que é esse novo? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar,
muitos desses partidos são conduzidos de forma coronelesca. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu preciso usar. Os políticos são donos dos partidos, então não existem outros nomes viáveis. E o eleitor acaba optando pela teoria do mal menor. Tem fulano que não presta, tem outro que não vai dar conta do serviço, então o que eu vou fazer? Não, se aquele não presta, esse aqui não dá conta do serviço, vou votar neste aqui que é o menos pior. A teoria do mal menor é uma teoria muito comum e normalmente é tramada também nos bastidores da política, ou seja, aqueles bons candidatos são convencidos a não saírem candidatos. Isso é muito comum e não é de hoje. Então, o senhor acredita que essas articulações devam existir para que esses políticos com a ficha mais do que suja, que hoje estão dentro da Operação Lava Jato como denunciados, possam se reeleger e, principalmente, vão conseguir, mesmo usando dessa estratégia, passar por cima da vontade popular? Atual que fez com que, do ponto de vista da Câmara dos Deputados, por exemplo, uma presidente viesse a cair, né? Nós temos também, ao mesmo tempo, um Congresso Nacional que está debatendo reformas importantes no país que remetem diretamente, de uma certa maneira, à perda de direitos. Eu digo aqui em relação à reforma da Previdência e também, sobretudo, a reforma da CLT. Nós temos aqui também um cenário que apoia, a partir do Congresso Nacional, na sua maioria, um presidente da República com um índice de aprovação muito baixo. Acho que o mais baixo da história. O mais baixo da história. Então, a tendência daqueles que hoje se encontram no Congresso Nacional é o de construir uma imagem alinhada ao compromisso com o eleitor, de uma maneira muito mais personalista do que propriamente um compromisso com as instituições. A representação das instituições, segundo a imagem que tem sido construída na perda de direitos e também associado a uma esfera federal com uma rejeição muito grande. Me desculpe fazer essa pergunta, não quero interromper a sua linha de raciocínio. Eu fiz duas aberturas longas, tanto no bloco anterior quanto nesse, mas eu precisava contextualizar aquilo que eu percebo para que o senhor pudesse dissertar sobre o tema mais à vontade. Uma coisa que me preocupa é justamente esse cenário que o senhor acaba de mencionar, de perda de direitos. Então, a CLT é muito antiga, não sofreu alterações. Não, a CLT sofreu mais de 700 alterações desde que ela foi criada. Ou seja, uma série de alterações foram efetuadas nessas últimas décadas. Dizer que não existiram alterações é mentira, desde que ela foi criada por Getúlio Vargas. Sim. Então, o que se estabelece hoje, esse é um compromisso da direita com o governo atual e o governo atual com a direita no país. Existe um acordo de não agressão, um pacto de não agressão, para que Michel Temer permaneça na presidência até 2018, porque condições para caçar a chapa Dilma Temer existe. Então, outra pessoa assumiria a presidência, o problema é quem. Né? Novas eleições já não cabem mais, então alguém do Congresso Nacional, desse Congresso Nacional, assumiria a presidência da República. Presidente do Congresso, Rodrigo Maia. Pois é. Então, aí a gente vê como a situação é delicada. Dentro dessa linha de raciocínio que eu estou traçando, o que me preocupa é o seguinte: eles não percebem o perigo que correm de não se reelegerem, mesmo não deixando nomes à disposição, porque são donos dos partidos. E eu digo isso, eu faço essa pergunta para o senhor, em virtude da questão da Previdência. A grande mídia ficou favorável à reforma da Previdência. A gente falava de 49 anos de trabalho ininterruptos para poder se aposentar. O cidadão começava a trabalhar com 16 anos, ia terminar com 75,
E quem em sã consciência ia manter um homem de 70, 72, 75 anos em plena carga e atividade de trabalho para que ele pudesse se aposentar com um salário mínimo depois? Um absurdo. Entende? Então, o que mais me espantou foi o comportamento favorável, não é nem silencioso, favorável de grandes jornalistas a um projeto escravocrata como esse. Né? Lógico que agora ele já foi amenizado, reduziu para 40 anos, mas mesmo assim ainda é um absurdo. De qualquer maneira, a pergunta que fica é a seguinte: eles têm noção que eles correm o risco de não se reelegerem, mesmo com todas as artimanhas sujas que eles usam nas eleições? Porque muitos estão usando a greve geral do dia 28 de abril, que praticamente não teve adesão, foi pífia. Os integrantes da esquerda e das centrais sindicais podem reclamar à vontade, mas o resultado foi pífio. Porque as centrais sindicais estavam fazendo isso em apoio a Lula, a população percebeu e não foi às ruas. Por isso que não teve adesão. A adesão não foi por conta de não ter vontade de parar e reclamar do país. Foi para não dar apoio a Lula. A situação era diferente. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Indo de trás para frente, essa é a leitura que o senhor faz também do fracasso do dia 28 de abril, da greve geral, que não é um evento tão comum assim, e os congressistas estão realmente percebendo o risco que correm de não se elegerem votando contra os interesses da população? Os congressistas têm uma tendência dado o tempo, sobretudo os seus maiores líderes, dado o tempo que já se encontram no poder, de estar muito tranquilos em relação à sua reeleição, né? Infelizmente. Por quê? Porque construíram uma base eleitoral dependente e que a todo momento, na troca de favores, né, ganha os seus próprios benefícios em troca do voto. É infeliz essa constatação, mas é o que a gente percebe, sobretudo por aquelas práticas colonialistas que nós temos tradicionalmente na história do Brasil, né, e que continuam. Em relação a essa imagem que se constrói, associado justamente a projetos que estão em trâmite atualmente no Congresso Nacional, que são impopulares, a tendência é justamente na hora da eleição você se dissociar de toda a estrutura do ponto de vista institucional e dizer, olha, a minha relação é com você. E se nós tivermos que fazer aquela reforma naquele momento, é porque o nosso principal adversário, que é o de um projeto de ampliação da própria estrutura de Estado, no caso o PT, deixou o país em ruínas e nós precisávamos consertar em vista do quê? Em vista do nosso compromisso com você, eleitor. Então, a tendência, né, é o de justificar toda a realização dessas reformas comprometidas com o interesse do capital privado, né, com o fato de que, olha, o Estado ele se encontra em crise em função das políticas sociais da outra perspectiva política e, por isso, preocupado com você, nós realizamos o que tínhamos que realizar. Né? Mas o senhor acha que alguém vai engolir esse argumento tendo... Eu espero que a reforma da Previdência seja rejeitada pelo Congresso. Mas, se aprovarem, a reforma da Previdência acaba com o trabalhador. Ele nunca mais vai se aposentar. O senhor acredita que alguém vai ser tão ingênuo a esse ponto de acreditar nisso? Eu acredito que sim, porque essas mesmas pessoas são capazes de reelegeram por muito tempo pessoas como Eduardo Cunha, pessoas como Jair Bolsonaro, né, como Rodrigo Maia, como o ex-presidente do Senado, né, o Renan Calheiros. Então, e com expressões significativas de voto. Né? Isso só para pensar no cenário nacional. Né? Então, infelizmente, essa é uma tática que vai ser realizada também. Né? Bom, e aí, de outro lado, a retórica vai ser a mesma, né? A retórica vai ser, olha,
esses políticos que estão querendo a reeleição, que se encontravam no Congresso Nacional, que eram base do governo Temer, fizeram o que com o cidadão? Você vai votar novamente neles? Ou vai votar na nossa proposta em que nós tínhamos sim políticas sociais de inclusão, né? Essa tende a ser a retórica daqueles que hoje se encontram na oposição, tá? E quem se encontra hoje na situação vai ligar, olha, nós tivemos que fazer isso, por quê? Por conta do governo corrupto que havia anteriormente. Mais uma vez, a polarização ela tende a acontecer, né? Isso mesmo nos personagens do Congresso Nacional, ou seja, deputados federais, deputados estaduais, no caso das Assembleias Legislativas. É isso? Então, no caso aqui do Congresso Nacional, mas também com um impacto nas Assembleias Legislativas dos diferentes estados. Para a gente pensar aqui no cenário estadual, no caso do Paraná, a tendência é essa também. Não obstante, é importante também a gente considerar sobre os novos atores políticos que tendem a aparecer. Eu acho que é importante nós lembrarmos das eleições de 2016, eleições para as prefeituras. Existe uma forte tendência em que candidatos a prefeito que não foram eleitos, que venham também pleitear um cargo, né, no caso na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, né? É o caso aqui de Ponta Grossa, é o caso de boa parte das cidades médias do estado. Tá? E em função disso, nós já percebemos, inclusive, algumas alianças que têm sido já feitas, alianças inclusive bastante curiosas, quando a gente pensa no cenário de Ponta Grossa, né? Pensamos aqui nos dois candidatos, no caso o do deputado federal Aliel Machado, e a aliança que ele fez com o candidato que ficou em terceiro lugar no pleito, Júlio Killer, o ex-vereador Júlio Killer, ambos agora no mesmo partido, Rede Sustentabilidade. É bastante curioso porque na eleição passada eles se atacavam e bastante, né, no próprio processo eleitoral, e agora a tendência é que haja um processo de reeleição do deputado federal Aliel Machado, né, tendo também como base e apoio uma indicação à Assembleia Legislativa do ex-vereador Júlio Killer. Então, quer dizer, assim vão se construindo diferentes contextos, ligações de atores políticos em vista de manutenção nos seus diferentes cargos e nas suas estruturas de poder. Professor, a única coisa que eu acho meio complicada é quando eles mexem na CLT, o que acontece? A grande maioria da população brasileira não entende o que é dito nos telejornais. Então, talvez muitas pessoas não compreendam algumas particularidades da conversa que nós tivemos aqui hoje, porque isso demanda uma análise mínima de histórias que nem sempre as pessoas têm à mão naquele momento. E as pessoas no Brasil, elas trabalham demais, então elas chegam em casa muito cansadas para se desdobrarem em cima de legislação trabalhista, por exemplo. Sim. Né? Então, determinadas coisas que aconteceram nas últimas votações, as pessoas ainda não sabem o que vai acontecer na prática. Agora, quando se fala em previdência e aposentadoria, é 2 mais 2. Uhum. Por isso que a reforma da Previdência, talvez, muitos analistas dizem que não vai passar. Porque se pede algo que, em primeiro lugar, vai contra a vontade da Assembleia Constituinte, eleita em 1986. E é sempre bom lembrar que estes são apenas deputados federais, apenas senadores. Eles não são constituintes. Então, é algo que vai muito além, do meu ponto de vista, do poder que eles possuem. Uhum. Eles podem fazer emenda? Podem, são representantes eleitos para isso. Mas indo contra a vontade da Assembleia Constituinte, daí eu já acho que é um pouco mais pesado. De qualquer maneira,
A aposentadoria é algo que mexe com a realidade de qualquer região do país, principalmente as mais pobres. Sim. O senhor não acredita que as pessoas que votem a favor da reforma da Previdência correm um risco severo de não se reelegerem? Olha, eu gostaria que de fato não se reelegessem, né? Em função de todo o impacto social, econômico que a reforma nos atuais moldes ela se apresenta. Eu não digo que não tenha que acontecer determinados mudanças no próprio processo, né? Ajustes, né? Mas no modo como se apresenta, né, em vista da manutenção do próprio sistema, aí nós temos um impacto que o nosso desejo é de fato que essas pessoas que votam a favor não se reelejam, né? E é claro, eu penso que a população interessada é a primeira que precisa estar muito bem atenta nos nomes que são a favor ou contra essa atual reforma, né? Para quê? Para que possa estabelecer, inclusive, como mais um critério na hora do seu voto, né? É muito importante. E para isso, lembrar, olha, em que eu votei há 4 anos atrás e que agora, né, se apresenta solicitando o meu voto, né? Essa história de lembrar, os políticos, de uma forma geral, eles apostam que o eleitor não lembra dos seus pecados? Dos pecados do político? Eles apostam por quê? Porque, e esse é um problema, né? O cultivo da nossa memória para poder tematizar questões políticas, ela não é algo que, do ponto de vista cultural, é valorizado ou é cultivado, né? A tendência é que nós possamos sempre levar à memória outras esferas temáticas que não o da política, né? E na hora do lançamento do voto, é muito importante que se tenha a memória, né, de certas projeções dos políticos em relação a alguns temas. E o tema da reforma da Previdência é um tema fundamental. O tema da reforma da CLT é um tema fundamental, né? Nós temos no cenário estadual também que lembrar quais foram os compromissos dos nossos deputados estaduais em relação a questões como a manutenção do sistema de saúde, do sistema educativo, né, educacional paranaense, né, ou qual que é ou não o compromisso hoje, né, dos nossos políticos em relação à manutenção do meio ambiente, a questão também relacionada, aqui eu digo como alguém que está diretamente ligado, né, a manutenção das universidades para garantir a sua autonomia, para garantir também a sua sustentabilidade, né? Então é muito importante que venha à memória, né, desde 2015 todos os efeitos dos seus projetos políticos na nossa sociedade. Tá? Professor, acho que passou batido apenas alguns pontos, eu quero de maneira bem rápida. Sim. O senhor acredita que greve geral, 28 de abril, eu lhe perguntei e acabou ficando no ar essa resposta, a adesão foi baixa porque as pessoas achavam que estariam apoiando o Lula? A adesão foi baixa, primeiro, porque muitas pessoas ligaram diretamente à figura do Lula, mas também foi veiculado a ideia de que 28 de abril a manifestação se deu por conta daquele projeto que teria sido aprovado justamente na reforma da CLT, em que desobriga o trabalhador da contribuição sindical. Né? E que por isso é que os sindicatos estariam organizando essas manifestações. Agora, é importante considerar que a ideia de sindicato, em muitos sindicatos, e
na sociedade, de forma geral, ela não está ligada à ideia de sociedade civil organizada, mas sim como uma forma de organização de interesses de classe e interesses privados de classe, né? E quando a gente associa a imagem de um sindicato a uma associação de interesses privados de classe, há um demérito, tanto por parte desses sindicatos que o pensam desta maneira, instrumentalizando a própria estrutura sindical, como há um demérito também em relação da sociedade em relação a esta mesma imagem, né? O sindicato tem a sua importância enquanto sociedade civil, não é instituição política, mas é alguém que cobra das instituições o quê? Um determinado posicionamento e a vigência da própria legislação. Então, para fechar, 28 de abril, ela poderia ser uma data melhor otimizada, né, contra o quê? Contra a corrupção, contra a degradação do Estado de Direito, não é? Contra tudo aquilo que que coloca em risco a democracia no país, né? Isso sim, acho que são valores que precisariam ser muito mais evidenciados no dia 28 de abril do que propriamente interesses privados de classe. Para fecharmos o programa de maneira bem rápida, o senhor acredita que o eleitor pode ser conscientizado ou pode se conscientizar, estamos em 2017, maio, para que seu voto seja mais útil em outubro de 2018? Eu penso que programas como esse, o Lente Aberta, pode contribuir para quê? Para que a gente possa abrir ainda mais a consciência das pessoas, colocá-las sob o espírito da dúvida, colocá-las sob o espírito da suspeita em relação a diferentes pretensões, né? As universidades, as escolas também precisam fazer isso, né? Não se trata aqui de ideologização ou doutrinação, se trata sim de esclarecimento, né? A sociedade precisa de esclarecimento e isso pode acontecer por meio das TVs públicas educativas, por meio das diferentes instituições ou órgãos de sociedade civil organizada, como a OAB, como as associações comerciais, né? Toda a sociedade precisa se organizar para quê? Para que a gente possa levar ao grande público esclarecimento político. Professor Carlos William Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O Lente Aberta fica por aqui, deixando a todos a expectativa de que o processo eleitoral seja visto na sua forma mais ampla. As eleições não acontecem apenas no ano das eleições. Elas estão sendo forjadas no dia a dia. E é preciso, além de votar, acompanhar e cobrar quem foi eleito. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.